seja, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, tá? Sendo que a gente já viu com aquela outra tabela, e desde o início que a gente está trabalhando com isso, o que eu tenho? Se aqui tem o ângulo, né? Ângulo de 90, o outro ângulo, então esse lado de baixo aqui eu tenho o seno, certo? Oposto ao canto reto, a hipotenusa. Então aqui seria o A e aqui seria o B, pessoal, oposto ao ângulo de trabalho, tá? O que acontece? Eu tenho C, quero calcular a altura do degrau, o B, e quero calcular o comprimento da tábua que vai servir para a rampa, certo? No caso A. Como a inclinação é de 30 graus, a gente vai usar a tabela de ângulos notáveis. Toda vez, então, depois que nós fazer exercício, ó, toda vez que tiver esses três ângulos, vocês vão usar essa tabela aqui, não a grande, aquela, tá? Com número decimal. Como que eu vou saber? Se vocês me responderem número com vírgula, quer dizer que vocês usaram a tabela grande. Eu não vou considerar. Eu vou considerar quando for esses três ângulos, essa tabela. Então vocês vão me responder ou no número inteiro ou no número fracionário. Tá? Com raiz, o que acontecer. Então vamos lá. O que eu tenho ali? Primeiro, A. Calcular a altura da rampa, a altura do degrau. Tá? Então eu tenho C, C e B. C e B, a gente já está acostumado. Tangente, né? Tangente de 30 graus, B sobre C. Tá? Pelo desenho, eu sei que o C é 90 e pela tabela, eu sei que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Certo? Raiz de 3 sobre 3. Esse 90 também está embaixo. Por quê? Porque em cima eu tenho o B, que vou chamar de B ou de X, pode ser B. Vou deixar B mesmo, né? Tem que saber o que a gente está calculando. Cosseno. Tá? Então o que acontece? Não vai acontecer de novo o que eu queria. Não é tragédia. Tá, vamos lá. Então o que acontece aqui, ó? Número embaixo, para mim isolar o B, vai acontecer depois na outra. Número embaixo, para mim isolar o B, é só passar o 90 multiplicando. Então eu vou ter 90 vezes raiz de 3 sobre 3. Tá? Então essa aqui, igual aquelas outras, bem facilzinha, né? Já está isolada aqui, já está praticamente pronto. O que tu vai fazer? Só dividir 90 por 3. Vai ficar 30 raiz de 3. Certo? Vai sair tranquilo. Tá? Então, como eu estava falando, nessa primeira parte, quando tu tem um número embaixo, tu vai passar ele multiplicando do lado, a letra já fica isolada, fica bem mais fácil. Tá? Agora, o que acontece? Eu tenho o C para calcular o A. Né? O C para calcular o A, pelas relações que já tem lá, é o cosseno de 30 graus. Né? Então, eu tenho C sobre A. Só que agora o meu C é 90, o A eu não tenho, posso chamar de A ou de X, vou deixar como A, quando eu deixei antes B, e o cosseno de 30 na tabela. Raiz de 3 sobre 2. Tá? Raiz de 3 sobre 2. O que vai acontecer agora, gente? A minha letra está embaixo. Olha aqui, ó. Se eu passar ela multiplicando para lá, ó, vai ficar A vezes raiz de 3 sobre 2. E o 90 aqui. Ou seja, não me resolve nada lá. Né? Eu não consigo multiplicar o A. Então eu vou ter que passar as coisas para o outro lado para isolar o A lá. Então como que faz? O número que está dividindo vai passar multiplicando. Então eu vou ter 90 vezes 2. Certo? Até o raiz de 3 ficaria aqui junto com o A. Tá? 90 vezes 2 daria 180. E esse que está em cima, multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou deixar aqui para vocês enxergar isso. Certo? Eu passei um de cada vez. Ó, o 2 passou multiplicando. E agora, com o resultado, 180, eu vou ter o raiz de 3. Está aparecendo que Vai ter 18 graus. Vai aparecer aí na minha gravação. Tá? O que acontece, gente? Como essa raiz veio parar aqui embaixo, toda vez que eu tenho raiz no denominador,
denominador eu tenho que racionalizar, que é isso que o cara aprende lá no nono ano. Tá? Racionalizar o que é? Eliminar a raiz da parte de baixo. Como que elimina a raiz da parte de baixo? A raiz some quando eu multiplico ela por ela mesma. Para poder fazer isso, eu tenho que multiplicar também em cima. Porque na verdade eu estou multiplicando o resultado por 1. Né? Isso aqui significa a mesma coisa que 1. Na prática, o que acontece? Embaixo fica a raiz de 3 vezes a raiz de 3. Poderia pensar como raiz de 9, isso aqui, que é 3. Ou seja, quando eu multiplico a raiz por ela mesma, fica só um número. Tá? Vamos lá. Pessoal, então olha aqui, ó. Em uma obra será colocada uma rampa para subir o degrau com carrinho de mão. Tá? Dá para até fazer o desenho aqui, ó. A rampa, certo? O degrau. Aquelas rampas que se colocam em obra para subir com carrinho de mão. Tá? Então, aqui está o teu triângulo, o ângulo, o que acontece? A base, né, da rampa, onde ela está com o chão, até o degrau, tem 90 centímetros de distância. Tá? Pelo que a gente já sabe, aí o ângulo de inclinação entre o ângulo de inclinação da rampa em relação ao solo é de 30 graus, ou seja, aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Tá? Pelo que a gente já viu com aquela outra tabela, e desde o início que a gente está trabalhando com isso, o que eu tenho? Se aqui tem o ângulo, né? Ângulo de 90, o outro ângulo, então esse lado de baixo aqui eu tenho o C, certo? Oposto ao canto reto, a hipotenusa. Então aqui seria o A e aqui seria o B, pessoal, oposto ao ângulo de trabalho. Tá? O que acontece? Eu tenho C, quero calcular a altura do degrau, o B, e quero calcular o comprimento da tábua que vai servir para a rampa, certo? No caso A. Como a inclinação é de 30 graus, a gente vai usar a tabela de ângulos notáveis. Toda vez, então, depois do nosso exercício, ó, toda vez que tiver esses três ângulos, vocês vão usar essa tabela aqui, não a grande, aquela, tá? Com número decimal. Como que eu vou saber? Se vocês me responder número com vírgula, quer dizer que vocês usaram a tabela grande. Eu não vou considerar. Eu vou considerar quando for esses três ângulos, essa tabela. Então vocês vão me responder ou no número inteiro ou no número fracionário. Tá? Ou com raiz, o que acontecer. Então vamos lá. O que eu tenho ali? Primeiro, calcular a altura da rampa, a altura do degrau. Tá? Então eu tenho C e B. C e B, a gente já está acostumado. Tangente, né? Tangente de 30 graus, B sobre C. Tá? Pelo desenho, eu sei que o C é 90 e pela tabela, eu sei que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Certo? Raiz de 3 sobre 3. Esse 90 também está embaixo. Por quê? Porque em cima eu tenho o B, que vou chamar de B ou de X. Pode ser B. Vou deixar B mesmo, né? Tem que saber o que a gente está calculando. Vezes raiz de 3 sobre 2. E o 90 aqui. Ou seja, não me resolve nada lá. Né? Eu não consigo multiplicar o A. Então eu vou ter que passar as coisas para o outro lado para isolar o A lá. Então como que faz? O número que está dividindo vai passar multiplicando. Então eu vou ter 90 vezes 2. Certo? Até o raiz de 3 ficaria aqui junto com o A. Tá? 90 vezes 2 daria 180. E esse que está em cima, multiplicando, vai passar dividindo. Então eu vou deixar aqui para vocês enxergar isso. Certo? Eu passei um de cada vez. Ó, o 2 passou multiplicando. E agora, com o resultado, 180, eu vou ter o raiz de 3. Está aparecendo que é... Está 18 graus. Vai aparecer aí na minha gravação. Tá? O que acontece, gente? Como essa raiz veio parar aqui embaixo, toda vez que eu tenho raízes no denominador, eu tenho que racionalizar, que é isso que o cara aprende lá no nono ano. Tá? Racionalizar o que é? Eliminar a raiz da parte de baixo. Como que elimina a raiz da parte de baixo?
A raiz some quando eu multiplico ela por ela mesma. Para poder fazer isso, eu tenho que multiplicar também em cima, porque na verdade eu estou multiplicando o resultado por 1. Né? Isso aqui significa a mesma coisa que 1. Na prática, o que acontece? Embaixo fica a raiz de 3 vezes raiz de 3. Poderia pensar como raiz de 9, isso aqui, que é 3. Ou seja, quando eu multiplico a raiz por ela mesma, fica só um número. Tá? Essa é a parte prática. E em cima eu vou ter 180 raiz de 3. E aqui acontece a mesma coisa que aconteceu na parte A. Eu consigo dividir 180 por 3, que vai dar 60 raiz de 3. Tá? Na prática, o que acontece? Olha aqui, ó, enxerga. Eu tinha 90, certo? Ó, ficou 180, 180 com raiz de 3 embaixo. Se tu conseguiu chegar até aqui, ó, tu não precisa olhar para tudo isso, desde que tu entendeu o que está acontecendo. Ó, o que aconteceu? Eu dividi por 3 e apareceu a raiz do lado. O resultado disso aqui, ó, tá? O que aconteceu? Eu dividi 180 por 3, que deu 60, e essa raiz ficou do lado. Tá? Na prática é isso.